Oi, gente, sejam bem-vindos. Na nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre a aplicação da atividade de matemática do ensino médio, atividade 3, referente então à terceira atividade do primeiro ano, ok? Atividade etapa 1, unidade 2, capítulo 3 do livro de vocês. Então, essa atividade é composta por dois assuntos. A gente vai falar um pouquinho sobre o plano cartesiano e sobre figuras planas. Nessa aula, a gente vai falar então sobre a aplicação do plano cartesiano. Temos aí três questões dessa atividade referentes a esse assunto, ok? Então, falar sobre o plano cartesiano, a gente tem, na verdade, um objetivo, né, dentro das questões que são aplicadas na atividade, de localizar pontos dentro desse plano. Então, vamos entender um pouquinho sobre o que é falar sobre o plano cartesiano em si, ok? Então, a gente vai trabalhar a aplicação do plano cartesiano em cima dos estudos de um matemático chamado René Descartes, né, que consegue desenvolver as aplicações da geometria plana de uma forma bem simplificada, em cima, né, de duas retas numéricas chamadas de eixos. Então, quando a gente fala de plano cartesiano, na verdade, o plano identifica uma região que é trabalhada, tá? Usando como coordenadas de localização duas referências, que são os eixos. Um deles chamado de eixo horizontal e o outro chamado de eixo vertical, tá? Então, a gente vai identificar aí no slide, lá do lado direito, ali embaixo, ó, que o plano cartesiano é o cruzamento, então, de uma reta horizontal. Então, a gente está chamando aqui essa reta de reta horizontal, é a orientação dela, tá? E a outra, uma reta vertical. Essas duas retas, gente, elas se cruzam, elas têm um ponto em comum, tem uma interseção. Então, a reta horizontal e a reta vertical tem esse pontozinho aqui, ó, que é o ponto comum entre elas. E esse cruzamento, ele é de uma forma que a gente usa, na verdade, uma representação angular para dizer que essas retas formam um ângulo de 90 graus entre elas e são classificadas como retas perpendiculares. Então, todo plano cartesiano é o cruzamento de uma reta horizontal com uma vertical, formando um ângulo de 90. Então, são retas perpendiculares. Então, Descartes utiliza essas duas retas justamente para dividir o plano em quatro regiões. Essas regiões são chamadas de quadrantes, tá? Então, a gente vai utilizar como referência sempre a região do lado direito acima do nosso plano cartesiano para iniciar a identificação dos seus quadrantes a partir dela. Então, nós temos aí o primeiro quadrante, usando ele como referência. A gente vai usar o sentido anti-horário de rotação, tá? Olhem para o relógio de vocês. Então, o sentido contrário dos ponteiros aqui é classificado como sentido crescente. Então, o sentido anti-horário, justamente para identificar os próximos quadrantes. Então, a gente tem o primeiro, no sentido anti-horário, o segundo, o terceiro e o quarto quadrante dentro dessa divisão do plano cartesiano. Esses quadrantes são utilizados justamente para referenciar a localização do primeiro elemento da geometria plana que a gente vai trabalhar, que é o ponto. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse elemento da geometria plana, né? O que é um ponto? O ponto é um elemento abstrato, que não precisa de definição, que me dá justamente uma ideia de localização no plano cartesiano. Só que existem algumas padronizações para a gente poder trabalhar com ponto, tá? Os pontos são sempre representados utilizando letras maiúsculas. Então, tem um ponto P, um ponto Q, um ponto R, um ponto S. Então, a gente vai utilizar as letras do nosso alfabeto para poder representar esse elemento da geometria plana, que é o ponto, sempre no formato maiúsculo, ok, gente? E quando a gente estiver falando do ponto em si, quando a gente estiver exemplificando o ponto, um ponto, utilizando a letra maiúscula, ele vai ser acompanhado de parêntese, tá? Esses parênteses vão ser compostos por dois elementos numéricos. Esses elementos são chamados de coordenadas numéricas. E eles formam um par ordenado.
Par quer dizer que são duas coordenadas. E é chamado de ordenado porque ele tem uma ordem pré-definida e é padrão, tá? Toda vez que eu falar de ponto, como a gente está colocando aí um elemento que tenha uma ordem definida de localização deles, o ponto é composto primeiro pela coordenada x, depois pela coordenada de y, sempre, mas sempre nessa ordem. Então, a primeira coordenada do ponto usa como referência o eixo horizontal, já que o eixo horizontal é o eixo x, olha só, e a segunda coordenada usa o y, que usa como referência a reta vertical. Então, no plano cartesiano, toda vez que eu falar de reta horizontal, a gente vai lembrar que essa reta horizontal é a reta x. Toda vez que eu falar na reta vertical, essa reta é chamada de reta y. E um ponto. O ponto é composto de duas coordenadas, de um par ordenado, onde a primeira usa a referencial a reta horizontal x, e a segunda coordenada usa como referencial o eixo vertical, que é o y, ok? Então, fazendo o uso dessas duas coordenadas, a gente vai tentar identificar a localização dos pontos no plano cartesiano. Essa é a nossa ideia, perfeito? Então, vamos trabalhar no plano agora para identificar a localização do ponto dado por uma coordenada x e uma coordenada y. Detalhe, existe uma outra nomenclatura que a gente utiliza muito no plano cartesiano quando se fala de eixos. O eixo x é o eixo horizontal, também chamado de eixo das abscissas. Então, quando vocês se depararem com o nome abscissa, lembrem-se que ele é, na verdade, o eixo horizontal x. E o vertical y também é chamado de eixo das ordenadas. Tá? Então, é importante que a gente se identifique com essas nomenclaturas matemáticas, já que a gente vai se deparar com enunciados de questões que fazem uso dessas nomenclaturas, perfeito? Então, eixo horizontal é o eixo x, chamado de abscissa, eixo vertical é o eixo y, chamado de ordenada, perfeito? Então, a gente tem aí algumas dicas importantes, né, falando sobre a questão do plano cartesiano. Ele diz que os números são classificados sempre dependendo do seu sinal. Então, ora a gente vai trabalhar com valores positivos, ora com valores negativos. E ele dá a questão da localização dos pontos de acordo com seus quadrantes. Então, ele fala que no primeiro quadrante, tanto os valores de x quanto de y são valores positivos. Então, eu tenho tanto para o valor de x quanto para o valor de y, valores numéricos sempre positivos. No segundo quadrante, ele fala que os números são negativos ou positivos. Isso vai depender do nosso eixo, tá? No segundo quadrante, aqui a gente diria que o y e o x são valores para x negativo e y positivos. A gente vai já entender isso aqui no plano que é bem melhor. No terceiro quadrante, diz que os valores são sempre negativos. Então, tanto para x quanto para y, nós temos valores negativos. E no quarto quadrante, o x é positivo e o y é negativo. Vamos entender isso no plano. Olha só o plano cartesiano. De novo, uma reta horizontal chamada de reta x, gente. Está ali a reta xzinha, ó, no horizonte, a reta das abscissas. E a vertical é a y, a nossa ordenada, ok? A gente sabe que essa primeira região do nosso plano cartesiano é o primeiro quadrante. Aqui é o segundo quadrante. Embaixo temos o terceiro quadrante. E concluímos a nossa rotação no sentido anti-horário com o quarto quadrante, tá? Agora vamos falar de sinais desses elementos numéricos. Olha só, quando eu falo da reta x, essa reta tem um ponto de início, que é o ponto da origem do plano cartesiano, esse carinha que fica bem no meio. A gente está chamando ele de ponto zero, ó, coordenada zero. Esse zero tanto pertence ao x quanto pertence ao y. Então é a nossa origem do plano cartesiano, tá? Usando como referência o ponto zero e olhando para a reta x, quem estiver à direita de zero são classificados como números positivos. Então, temos aqui ó, 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, numa ordem crescente, sempre no sentido positivo.
Quem tiver à esquerda de x são classificados como coordenadas negativas. Então, olha só, eu tenho -1, o -2, o -3, o -4, o -5. Então, é uma ordem decrescente de valores negativos para a esquerda de x, ok? Então, a direita positivo, a esquerda negativa. Olhando para y, usando o zero como referência, quem tiver para cima do y são números positivos. Então, a gente tem o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e assim por diante no sentido crescente. Quem tiver abaixo do zero para o y vai ser classificado como valor negativo. Então, aqui, ó, -1, -2, -3, -4, -5, e assim no sentido decrescente dos valores para y, tá? Então, o trabalho que a gente tem para localizar um ponto no plano cartesiano, usando como exemplo aqui esses 5 pontos iniciais que eu coloco para a gente, ó, eu quero identificar a localização, professor, do ponto A, B, C, D e E no plano cartesiano. Como é que a gente faz para identificar isso? Lembrar que um ponto é um par ordenado, onde a primeira coordenada sempre é o x e a segunda coordenada sempre é o y. Então, por consequência, o nosso ponto A, o x vale 4 e o y vale 7. Então, vamos lá. O x valendo 4, vou olhar para a reta de x e vou encontrar o valor 4 positivo. Está aqui ele, ó. Agora, eu vou olhar para a reta de y e encontrar o 7 positivo. Está aqui ele, bem em cima, ó, no y. Então, eu faço uma projeção do ponto 4 para ele encontrar com o ponto 7. Então, eu subo aqui o ponto 4, ó, e vou aqui na lateral do ponto 7. Onde é que eles se encontram, esses dois valores numéricos? Justamente no ponto A. Então, eu utilizei o 4 e utilizei o 7. Ok? Olha para o ponto B. Tem coordenadas 8 e -9. É 8 em x, -9 em y. Então, vamos lá. 8 positivo do x está bem aqui, ó. Aqui o valor do 8. 9 negativo no y. Ah, negativo, professor, é para baixo. Está aqui o -9, ó, do y. Como é que a gente faz para localizar o ponto 8 e o ponto -9? Vamos lá, desce o 8 até ele encontrar o -9, ó. Então, eu desci o 8 e aqui eu vou o -9 na lateral. Então, esses dois elementos numéricos se encontram aonde? Justamente na localização do ponto B. Então, esse é o trabalho que vocês vão ter, tá, gente? Localizar esses pontos de acordo com as suas coordenadas numéricas no plano cartesiano. Olha para o ponto C. Tem coordenadas -2 e 2. Vamos lá? O -2 pertence à reta x. -2 do x negativo é à esquerda. Está aqui ele, ó. 2 positivo do y é para cima. Então, está aqui ele, o 2 do y. Como é que a gente localiza o ponto? Faz a projeção do -2 até encontrar o 2. Então, está aqui o ponto C. Vamos lá fazer o ponto D. -5 e -4. -5 para o x. Ah, o -5, professor, é do lado negativo esquerdo de x. Está aqui ele. -4. -4 é o y. Para baixo, negativo. Localizando essas duas coordenadas, vamos lá. Está aqui o -5. Está aqui o -4. Aqui a localização do ponto D. Perfeito? Então, o trabalho que vocês vão realizar para localizar os pontos no plano cartesiano é só identificar a localização numérica, levando em consideração os valores dos sinais, tá bom? Dê uma pausazinha no vídeo, tentem resolver esse exercício que eu deixei ao lado direito aí do slide, tá? Que aí vocês já vão praticando para poder resolver as questões do exercício. Voltando para o exercício, só para dar uma dica para vocês, ó, vocês vão ter 3 questõezinhas que falam sobre plano cartesiano e localização de pontos no plano. A primeira questão é justamente uma delas, ó. Pede para vocês identificarem a localização do ponto A, B, C, D, E, F, G e H. Vamos lá fazer o ponto A só de exemplo aqui para vocês. Está aqui o ponto A, professor. Como é que eu encontro as coordenadas numéricas dele? Gente, lembrem-se que os pontos de vocês
sempre tem as coordenadas, primeiro o x, depois o y. Então, olhando para o x, no ponto A, vamos lá, o x é no horizontal. Qual foi o número que a gente encontrou? O 2. Então, para cá vem um 2 na localização do ponto A. Temos o 2 aqui, ó. O y. Ah, professor, o y é na vertical. Quem é que está o número do lado vertical? É o 3. Então, quer dizer que o meu y vale 3. Então, quem são as coordenadas do meu ponto A? 2 e 3. Então, vocês vão fazer isso para localizar todas as coordenadas dos demais pontos, tá? Quando chegarem na atividade 2, o trabalho é o mesmo. Vocês vão localizar as coordenadas de cada uma dessas figuras do plano cartesiano. Primeiro, a figura A, está aqui ela, a figura A. Ó. Primeira coordenada é do ponto N. Então, a gente vai olhar para o N de novo, gente. Ó, temos aqui o N. E usar como referência quem? A primeira coordenada é x, a segunda coordenada é o y. Mesmo trabalhinho que vocês realizaram na primeira questão, perfeito? Então, vocês concluem aí a segunda. E a próxima questão que fala sobre o plano é da oitava questão. Ela pede somente que vocês identifiquem a localização do ponto A referente ao seu quadrante. Dei até uma dicasinha lá do lado direito embaixo para vocês identificarem onde é que estão o primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Lembrem-se, o sentido rotacional é o sentido anti-horário, classificado como crescente, tá? Então, vocês vão localizar o ponto A no plano, lembrando que a primeira coordenada é x, a segunda é y, e vão identificar em que quadrante pertence esse ponto. Tudo bem? Então, essa foi a aulinha que a gente teve aí, a primeira aula da atividade 3, tá? Falando sobre o plano cartesiano. E não esqueçam de assistir a próxima aula, que vai falar sobre áreas de figuras planas, para que vocês tenham sucesso na conclusão do exercício 3. Então, gente, um abraço e até a próxima aula.